estatísticas mostram que 50% dos primeiros casamentos acabam terminando em separação pouco tempo depois. Mas por que será que isso acontece? Para conversar sobre esse e outros assuntos relacionados a desafios no relacionamento a dois, nós recebemos aqui nos estúdios da TV Câmara a psicóloga da linha analítica junguiana, Cláudia Carvalho. Ela trabalha com essa questão dos desafios no relacionamento. Cláudia, obrigada pela sua presença aqui conosco. Eu que agradeço, Lidiane. Você fala da condição infantil no seu trabalho, né? Que ainda permeia boa parte das relações humanas e defende algo interessante, que é o processo de autogerenciamento das próprias relações. Existem padrões ainda de relação que regem os nossos relacionamentos, Cláudia? Existe. Então, assim, o que a gente percebe, né, é que apesar das pessoas entrarem com anseios de que aquela relação dê certo, muito motivadas quando elas se casam, esses relacionamentos acabam não persistindo aí. E inúmeros fatores levam a que essa relação naufrague. E o que a gente percebe como uma das maiores causas disso é a própria imaturidade emocional. Então, é aquilo que a gente chama de adultos infantilizados. Ou seja, né, toda uma área ainda imatura, todo um processo de desenvolvimento que ainda não se completou, leva o indivíduo a apresentar aí posturas e padrões dentro do relacionamento que vão dificultando que aquela relação ocorra. Então, o próprio padrão infantil de dependência, ausência de delimitação num relacionamento, os processos egóicos, o processo de baixa tolerância à frustração, à contrariedade, o ciúmes exagerado, a insegurança, tudo isso são características ainda de um emocional infantil. Então, o que a gente percebe, Lidiane, que apesar da boa vontade ou do como as pessoas queiram conduzir aquela relação, elas são ali bloqueadas, travadas pela própria imaturidade delas. Então, essa própria imaturidade acaba determinando ali uma dificuldade de prosseguir na relação. Então, seriam vários fatores. Imaturidade é um deles. Você comenta nos seus trabalhos, aliás, eu queria até citar que você tem um livro publicado nessa área, né? Prisioneiros da Infância, e já tem um livro, a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, para ser lançado agora em julho. Mas nos seus trabalhos você fala sobre a nossa convivência primitiva, o quanto isso ainda influencia as nossas relações hoje. Mas existiu, ao longo do tempo, um processo adaptativo, Cláudia? Existe, mas se a gente pensar assim, o que a gente chama de homem moderno, ele surgiu há mais ou menos 200 mil anos na África. E o que a gente chama de comportamento moderno há 50 mil anos. Né? Então, é muito pouco para que mudanças genéticas ocorressem. As mudanças genéticas, elas levam a milhões de anos. Então, nós temos ainda uma herança ancestral que nós herdamos e que elas estão hoje mais requintadas, aparecem de uma forma mais requintadas, mas ainda são determinantes nos nossos comportamentos. Quem estuda bastante essa área é a psicologia evolucionista. E ela tem comprovado aí que as nossas buscas, a escolha de um parceiro, o comportamento ainda do macho, da fêmea, eles são comportamentos ainda herança do homem primitivo, ali do Homo sapiens. Então, assim, muito do que a gente faz ainda hoje é herança de um passado de primitividade. Por exemplo, a própria escolha do parceiro. A própria escolha do parceiro é motivado ainda. Na antiguidade, um homem, ele avaliava o quê? Como é que ele foi desenvolvendo uma resposta adaptativa para escolher uma parceira? Ele priorizava uma pele uniforme, ele priorizava lábios carnudos, ele priorizava uma cintura fina, que era sinal de que a mulher não estava grávida de outro. Ele priorizava um quadril mais largo, que era sinal de que ela poderia ter um bom parto, ali mais chances da cria. Né, da cria sobreviver. Então você veja, tudo voltado para a sobrevivência. A pele uniforme, os lábios eram sinais de boa saúde. A mulher, por sua vez, ela procurava o quê? Um homem forte, né? Um homem com capacidade de tamanho, de força, um homem com capacidade de desenvolver laços, de ficar ali com ela a hora que ela tivesse a cria. Porque essa foi uma experiência que a mulher foi vivendo na primitividade. O homem, dentro da característica promíscua dele, de busca de várias parceiras, ele acabava copulando ali com ela e ia embora. E ela ficava sozinha sem ter condições de manter a cria. Então, uma característica que a mulher aprendeu ao longo dos milênios a valorizar é a capacidade de comprometimento do homem. Então, uma mulher, para ela, é muito importante, 2 fatores, lá e ainda hoje, que é a capacidade provedora financeira do homem.
A mulher valoriza muito isso, mesmo que ela trabalhe e possa se prover, né? A gente brinca que a mulher não gosta de homem parado, de homem encostado. Ela quer o homem trabalhando, ela quer o homem ativo. Como a característica de confiabilidade. São dois requisitos que hoje, nas pesquisas recentes, eles aparecem na lista como prioridades para as mulheres. Capacidade de prover recursos, status econômico e a capacidade de confiabilidade, de desenvolver laços. Bacana. Quer dizer, o que mudou? Eu imagino que tem muitos homens justificando isso agora, né? Tá vendo? Não é culpa minha, vem lá dos, Mas veja, dos nossos primitivos. Por que a gente investe tanto em creme para deixar a pele uniforme? Por que aí os botox para os lábios ficarem mais carnudos? Por que ainda a atenção para o quadril largo, né? Para uma cintura fina? Por que isso ainda chama tanto a atenção? Porque isso é uma herança ancestral. Agora, no seu livro, o nome é bastante sugestivo, Prisioneiros da Infância, né? Você também defende que a nossa formação psicológica e emocional na infância tem total ou quase que total relação com a forma como a gente vai conviver na vida adulta. Na relação a dois, o que influencia? Prioritariamente, a primeira matriz que nós vamos ter de homem e mulher no nosso psiquismo, ela vai ser do pai e da mãe. A primeira matriz de relacionamento vai ser o relacionamento dos pais. O cérebro, ele se forma no período infantil, ele desenvolve, amadurece, ele cria suas conexões ali. Então, o que ocorre? Os estímulos do período infantil, eles serão para o cérebro em desenvolvimento de uma criança como uma esponja. A criança vai assimilando tudo do meio. E as maiores referências dela estão concentradas nos pais e na relação deles. Então, isso vai ficar marcado no cérebro, como conexões muito fortes. Então, a tendência é que ocorra o quê? Que você cresça e a tua referência feminina de um homem, quem é? A mãe. A referência masculina de uma mulher é o pai. Então, a referência de relacionamento é o relacionamento deles. Então, sem perceber, nós vamos inconscientemente buscar no parceiro ou na parceira similitudes com os nossos pais. Nós vamos reproduzir nuances das relações deles que ficaram gravadas no cérebro em formação. E quando essa relação com o pai ou com a mãe é traumática? Então, quando no período infantil, porque a gente diz o quê? No período infantil é onde se propicia a formação de traumas, até pela vulnerabilidade, pelo momento de formação, né? Pelas características dessa fragilidade infantil, que é uma característica da infância também. Então, o que ocorre? O período infantil ele pode deixar sequelas, né? Traumas, cisões, porque trauma é nada mais, nada menos que um abalo. É um abalo que a criança sofre ali. Então, esses abalos, essas lacunas, tudo isso vai ser reeditado no período infantil, porque eles ficam como pontos de fixação. Então, o psiquismo é como se ele ficasse marcado. É como uma mangueira que você deu um nó, ficou estrangulado ali. E a tendência do psiquismo é ele reproduzir essas situações em outros quadros na idade adulta, até como uma forma de você tentar atravessar aquele trauma, se liberar daquele processo de estrangulamento ali psíquico. Você comentou, a gente conversava antes da entrevista, Cláudia, e você comentou da importância, né, do papel da mãe na vida da criança, nos primeiros anos da vida da criança, e como muitas vezes as mães não conseguem se desprender, né, acabam tendo uma relação durante uma vida toda de dependência com esses filhos. Até que ponto isso é prejudicial? E o filho, caso tenha a maturidade de que isso acontece, como ele pode, né, tentar driblar essa situação? Todo o período de desenvolvimento, se nós pensarmos na figura materna, a figura materna é a figura mais importante no nosso desenvolvimento. Ela é a primeira relação, é no contato com ela, no estímulo com ela, que nossos sentidos vão amadurecer, se desenvolver, que esse cérebro vai ser formatado. E essa relação inicial da mãe, até por ser uma relação de fusão, né, a própria forma de gestação, isso leva a um vínculo muito forte entre mãe e filho. E esse processo de desvínculo, ele deveria ir ocorrendo gradativamente da infância até a adolescência, onde ele se completaria. E o filho poderia se desvincular emocionalmente da sua mãe e começar a caminhar para uma busca e uma consolidação da sua própria identidade. Contudo, o que a gente encontra? A gente encontra um desconhecimento muito grande
da própria educação, da área psicológica, dos estímulos que devem ocorrer nessa relação mãe e filho para que esse desvínculo ocorra. Então nós vamos encontrar mães que inconscientemente trabalham contra esse desvínculo. Então aquela sensação de que aquele filho é uma parte dela, uma extensão dela, aquela carência que ela acaba suprindo com o filho, às vezes carências no relacionamento, Lidiane. O relacionamento com o parceiro está muito ruim e a mãe coloca aquele filho no lugar do parceiro. Então ela vai se abastecer emocionalmente com aquele filho. Ela deixa de se abastecer com o parceiro e passa a se abastecer naquele relacionamento com o filho. E isso vai causar inversões de papéis. É comum você ouvir mães dizerem assim: ah, o meu parceiro foi meu filho. Meu filho, meu marido saía, era meu filho que dormia na cama, era meu filho que assumiu o papel de chefe da família. Então veja, inversões de papéis, né? Dificuldades aí de fazendo os desvínculos nos momentos certos, e isso vai acarretar uma herança aí por toda a vida. Você vai encontrar o ser ali que não conseguiu caminhar para a busca e consolidação de uma própria identidade. Ele permanece atrelado ali ao próprio sistema emocional da mãe. Como isso pode prejudicar os relacionamentos íntimos dele na vida adulta? Primeiro você vai encontrar aqueles que nem conseguem sair de casa, que não conseguem casar, que não tem parceira suficientemente boa, porque boa é só a mãe, né? Ele está ali ainda naquela relação de fusão com a mãe e ele não consegue se desvincular para assumir um relacionamento. Alguns conseguem assumir, mas assumem em que base? Tem que ser alguém que eles projetem a figura da mãe. Aí eles transferem aquela relação que tinha com a mãe para a relação com a parceira. E aí eles tentam desenvolver o mesmo tipo de relação aí. Só que inicialmente consegue projetar. Em determinado momento tira a projeção. Aí se desilude, se frustra. E aí todos os embates que a gente vai encontrar nas relações. Você fala, e é bem interessante esse assunto, que é comum que o filho assuma o papel de um dos pais na vida adulta e busque um parceiro com as características do outro. Então eu me projeto na minha mãe e vou buscar um parceiro com a postura do meu pai. Isso acontece muito, Cláudia? Muito. Todo casal ele desenvolve uma relação que é um tipo de jogo. E nós aprendemos desde criança a desenvolver papéis. Então nós podemos desenvolver vários papéis arquetípicos. A gente pode ter uma situação que a gente incorpora o palhaço, na outra a gente incorpora a vítima, na outra a gente incorpora o desligado, o meio doido. Então, não é algo fixo, não. Então, né? Nós temos a possibilidade arquetípica de desempenhar vários papéis. Mas a criança, na infância, isso é um fato interessante. Ela observa a relação dos pais e na relação dos pais é comum que eles tenham um papel mais sedimentado. Então, por exemplo, você pode encontrar numa relação uma mãe que desempenha sempre o papel da vítima, da sofredora na relação, e ali um parceiro que desempenha o papel do algoz, daquele que subjuga, daquele que domina, daquele que é autoritário. E a criança cresce vendo aquele jogo, a mãe vítima e o pai algoz. É comum que ela cresça e ela assuma um desses papéis. Por exemplo, vamos supor que seja um menino e ele aí se identifique com o pai e ele assuma o papel do algoz. Ele vai procurar uma esposa vítima e vai recriar com ela matrizes daquela relação que ele capturou dos pais ali no processo infantil. Então é nesse sentido. Ou de repente ele pode desenvolver o papel da vítima e procurar alguém que desenvolva com ele o papel do algoz, né? Nesse sentido. O que é o que você chama de transferência, Cláudia? Transferência é quando nós desenvolvemos uma relação e transferimos para aquela relação sentimentos da nossa infância. Então transferimos, por exemplo, o conjunto sentimental desenvolvido com a mãe, ou com o pai, ou com o irmão, ou com o avô. Então nós vamos transferir sentimentos que nós desenvolvemos na infância em relação a alguma figura para os nossos relacionamentos futuros, adultos. Isso tem relação com alguns relacionamentos que a gente vê, é muito frequente, alguns dão certo ou sobrevivem por uma vida inteira, relações de extrema dependência emocional? Isso, a dependência emocional ela é uma característica da infância. A criança é dependente. Se todo o desenvolvimento tivesse ocorrido no tempo devido, em que cada fase, as metas pudessem ter sido cumpridas, era esperado que se encontrasse um ser na fase adulta já com características de autonomia emocional.
E não é isso que a gente encontra na maioria das vezes. A gente encontra os seres altamente dependentes nos relacionamentos, morrendo de medo de serem abandonados, de serem rejeitados como uma criancinha. Porque eu brinco com meus clientes, eu até digo, o adulto não pode ser abandonado porque não é criança. Quem a gente abandona é criança. Né? Porque a criança ela é dependente, ela não é por ela mesma. Se você deixar uma criança entregue, ela não tem como ter os cuidados consigo mesma. Então ela é órfã, ela está abandonada. Agora um adulto, quando ele diz, fulano me abandonou, não, ele não te abandonou. Vocês desenvolveram uma relação, por algum motivo, aquele experimento, aquela relação não deu certo, e cada um foi para o seu lado. Ele não largou uma criancinha ali, no meio da rua. Ele simplesmente terminou uma relação. Então você vai encontrar os seres que transferem as dependências infantis para os seus relacionamentos adultos e se tornam altamente dependentes daquela relação. Então aquela sensação de que se o outro for embora, eu não existo, eu morro, eu não dou conta, isso são falas de criança. A criança diz, mamãe, se você for embora, eu morro, eu não existo. E realmente o sentir dela é esse. Agora, quando um adulto assume essa fala, você é tudo para mim, eu não vivo sem você, você pode ter certeza que ele transferiu a relação materna para aquela relação. É uma criancinha dizendo para a mamãe, você é tudo para mim. Então, esse é um dos grandes sinais da imaturidade nas relações. E normalmente quando um dos parceiros tem essa postura mais dependente, né, essa fala da criancinha que a gente ouve muito, né, aquelas falinhas de bebês, né, dos relacionamentos. Fala, e aí depois brigam quando eu digo assim, adultos infantilizados, todos os sinais estão aí, é só a gente olhar. O outro acaba se beneficiando, pô, eu tenho alguém que está na minha mão. Aham, isso. Mas a dependência ela é uma via de duas mãos, Lidiane. Aparentemente a gente vê a dependência nesse ser assim dizendo, você é tudo para mim, eu não vivo sem você. Mas o outro que vive uma relação com o ser nessas bases de dependência, ele também é dependente. Só estimula a dependência o ser dependente. Então, se ele se sujeita a uma relação de extremada dependência dele, isso é uma necessidade psicológica dele também. Na realidade, ele precisa de alguém que dependa dele para ele se sentir valorizado. E que ele não vai ser abandonado. Se alguém depender dele dessa forma, ele nunca vai deixá-lo. Então, é onde ele consegue a segurança emocional dele. Então, muitas vezes, esse tem mais dificuldade de perceber a dependência que o outro. O outro que está ali dizendo, você é tudo para mim, eu não vivo sem você, ele pode até admitir mais facilmente para ele, realmente eu sou dependente, eu tenho essa característica. Agora o outro que diz assim, não, eu não. Mas ele está lá preso naquele relacionamento, ele não percebe que ele estimula muitas vezes uma dependência do outro para se sentir seguro e ter garantias que ele não será abandonado. Que coisa. Falar sobre paixões agora. A gente escolhe se apaixonar, não escolhe se apaixonar, aquela história de amor à primeira vista. Claro que existe uma diferença entre amor e paixão. Mas existe essa coisa de que à primeira vista tudo aconteceu? A paixão é algo que hoje, felizmente, a gente já pode investigar. Aí com o avanço da neurociência, com os aparelhos, hoje a gente tem uma visão mais clara da paixão. Mas nem sempre foi assim. A paixão, para a gente ter uma ideia, no século XVIII, ela era considerada uma infecção. Era algo que você contraía pelos olhos, ela se instalava no coração, atingia o cérebro e podia até te matar. Então ela era tratada com chá de alface, né? Ela era tratada com compressas frias para os órgãos genitais. Era dessa forma que a paixão era tratada. E ela foi considerada por muito tempo como um amor romântico, né? E é bonito, a paixão. Na realidade, a paixão ela é um processo neuroquímico dos mais primitivos. Ela aciona áreas do cérebro que são aquelas que nós encontramos no cérebro ali reptiliano, a primeira camada do cérebro humano. Então a paixão ela é um dos impulsos mais irracionais que existe. E na realidade ela é um impulso para o acasalamento. O que ocorria lá com o homem primitivo? A paixão era esse impulso cerebral que era deflagrado para que o macho concentrasse ali naquela fêmea, né, o seu foco, a fêmea concentrasse naquele macho, eles tivessem ali o tempo para copular e com isso gerar a cria. Então ela é um impulso para o acasalamento, um instinto, tanto quanto o instinto sexual como o instinto materno. Só que ela é um impulso muito mais difícil de controlar do que o impulso sexual. Tamanha o envolvimento químico, né, que gera uma paixão. E é um impulso que tem um tempo limitado.
Tem um ciclo? Tem um ciclo. Normalmente as paixões levam de 1 ano e meio a 2 anos, quando realizada. Aí nós temos os casos das paixões platônicas, né? Que é o ser que vive só virtualmente. Que é mais grave ainda. Aí ele pode viver aí 5, 10 anos vivendo uma paixão virtual. Né? Porque aquilo, como você não vive o ciclo dela, ela também não esgota, ele fica arrastando mais aquele sentimento ali de paixão. Só que paixão, Lidiane, não tem nada a ver com o que a gente chama de amor. Ela é um processo neuroquímico, um impulso, um instinto para o acasalamento. Então ninguém escolhe se apaixonar. O cérebro dispara aí uma paixão. Ninguém escolhe se apaixonar, mas existem alguns critérios psicológicos e emocionais que acabam escolhendo uma pessoa e não outra. Isso. E alguns estados emocionais também, né, Cláudia? Isso. A paixão, o cérebro nosso, ele funciona como um rastreador, né? Então, nós vamos ter sempre atuando em nós uma área biológica e uma área psicológica. Então, na área biológica, como é que nós vamos escolher? Pela própria química, que é aquilo que o adolescente diz tão bem. Então, ele sai, ele beija alguém, ele diz, deu química ou não deu química. Ou seja, houve um reconhecimento biológico aí, né, atrativo, do cheiro, né, do contato, do gosto. Na troca aí de feromônios, houve um encaixe biológico. Então, ocorreu ali esse primeiro start de uma paixão. Depois pode ocorrer o que a gente chama de um encaixe psicológico, que é assentado nas necessidades emocionais de cada um. E aí ocorreu o encaixe biológico e psicológico, pode se estender aí um relacionamento ao longo do tempo. Agora, você falou em amor e paixão, né? Que paixão é algo que tem prazo de validade e que é um processo neuroquímico. Mas e o amor, né? Qual seria a definição para o amor? O amor, ele é um processo inteligente, é um processo que demanda maturidade e demanda construção. Uma das coisas que, quando eu tenho oportunidade de falar, eu gosto de frisar, é justamente essa questão. As histórias infantis, os contos de fada, o próprio cinema, Hollywood, transformaram o amor como se fosse uma coisa assim que acontecesse. A pessoa olha para o outro, ai, amei. Ou olha e diz, não amei. Minha alma gêmea. Minha alma gêmea, a história da alma gêmea. E isso nos tornou extremamente indefesos e passivos em relação ao nosso emocional, à nossa vida amorosa. Porque se é algo que acontece, então é assim. Se eu der sorte em encontrar nesse mundão aí a minha alma gêmea, eu vou ser feliz. Se eu não der sorte não encontrei, não era minha alma gêmea. Então isso virou desculpismos para não desenvolver o amor, isso virou passividade. Quando o amor, ele é um sentimento ativo, ele é construído, ele demanda amadurecimento do indivíduo, vontade, responsabilidade, querer, foco, atenção naquela pessoa. Ele querer estar ali e desenvolver aquela afetividade inicial. Aquilo que seja uma liga, uma paixão que deu no início, seja uma necessidade emocional, aqueles dois seres resolverem caminhar juntos e se disporem a aprofundar os laços de afetividade para que futuramente eles possam dizer que amem um ao outro. Porque amor, Lidiane, ele vem de conhecimento e ele vem de autoconhecimento. Primeira coisa, como que eu amo algo que eu não conheço? Eu preciso conhecer, e conhecer é um processo que leva tempo. Para eu conhecer o outro, eu também preciso me conhecer primeiro, porque a referência sou sempre eu. Então veja, por isso eu disse que o amor, ele é um sentimento que depende de maturidade, ele depende de autoconhecimento. O ser que vai amadurecendo, que vai se conhecendo, que vai aí se aprimorando, que vai tendo alcance de si mesmo, ele pode ir se relacionar com o outro de indivíduo para indivíduo. E ele pode se dispor a conhecer o outro, a incondicionalizar as condições de relação com o outro e desenvolver o amor de uma forma inteligente, sensível e ativa. É interessante você falar sobre isso, Cláudia. Eu sou leiga, mas gosto de ler sobre o assunto e já li alguns livros do psicanalista Flávio Gicovati. Certo. E ele fala uma coisa interessante, que é mais saudável para mim que eu me relacione com alguém que se ame mais do que me ama. Porque aí é relação de indivíduo para indivíduo. Quando você vai para essa história de alma gêmea, é duas metades buscando no outro o quê? Que o outro me complete, que o outro me faça feliz, que o outro me dê. Cheio de expectativas. Quando o outro que me faça feliz, quando o outro não tem essa responsabilidade. Ninguém tem essa responsabilidade. A responsabilidade de nos completar, de nos tornarmos inteiros, a responsabilidade de amadurecer é um processo único, individual,
de cada ser em si mesmo. Então ninguém vai te dar felicidade. É você que vai ter que alcançar a si mesmo e encontrar aí os fatores que possam te levar a ficar bem consigo mesmo. Cláudia, o que você, só pra gente já encerrando a entrevista, o que você diria sobre o ciúme exacerbado, aquele ciúme de posse? Eu já li e queria que você me confirmasse, ou enfim, caso fosse não seja verdade, mas que ele tem dois tipos, é o ciúme sexual e o ciúme emocional, é isso mesmo? É o que a gente chama mais assim, seria o ciúmes, que é considerado não como uma patologia, que seria o ciúmes mais normal, e o ciúmes que já é considerado patológico, quando aí ele já envolve delírios, ele envolve aqueles estados onde a pessoa começa a alucinar, perseguir o outro, imaginar cenas, e ela fica com aquilo obsessivamente na mente dela, criando o tempo todo e disparando aí como um disparador desses estados emocionais alterados dela. Os ciúmes, como outras patologias, nós podemos encontrar também raízes no período infantil. Então nós podemos encontrar aí transferências de matrizes, um ciúmes muito forte com o irmão, transferido para o relacionamento, crianças que não aprenderam a desenvolver a confiança com os pais, tiveram esse vínculo de confiança traumático ou cindido no período infantil, então elas aprendem a se relacionar em bases de desconfiança muito grande, não confiam em ninguém. Então, nós vamos encontrar aí raízes para os ciúmes dentro do próprio processo de maturidade também, Lidiane. Você comentou, deu alguns exemplos de ciúme patológico, mas o que seria o ciúme considerado normal ou saudável? Eu particularmente não considero, eu considero os ciúmes um traço que faz parte do processo de maturidade. Mas, em linhas gerais, as pessoas consideram o ciúme saudável, as pessoas até colocam como um cuidado com o outro. É que alguns dão motivo também, né? Que na realidade o ciúmes é uma posse, né? É como se você, para mim, o ciúmes, ele transforma a relação numa relação objetal. É onde o outro é um objeto que eu quero ter posse e se eu puder pôr uma coleirinha nele e dizer, vai até ali, vem até aqui, você é meu. E as pessoas não são, isso não existe o meu, né? Cada um é único, aí dentro das suas esferas de liberdade de ir e vir. Então, ele vai ficar comigo se ele desejar ficar comigo, se a relação estiver atendendo às necessidades de ambos. Se não estiver, se não tiverem mais objetivos em comum, não tiverem objetivos, planos, não quiserem desenvolver uma relação mais afetiva, um amor, cada um vai para o seu lado. Então, mas nem sempre isso que acontece, né, Cláudia? Às vezes as pessoas não querem permanecer numa relação, buscam outros relacionamentos, buscam aventuras, paixões e se mantêm presas a uma relação a dois, um casamento, seja por conta de filhos, seja por conta de sociedade, convenções, enfim. E até por transferências. Porque aí o que ocorre? Faz uma transferência muito forte, materna ou paterna, na relação a dois, e ali dentro tem o que naquela relação de casal? O papel de mãe e pai. E aí, ambos ou um deles vai buscar uma relação fora. A minha esposa é minha mãe, então eu vou procurar outras mulheres para me satisfazerem. Enquanto... E aí mantém a mãe ali, porque filho não abandona a mãe, e vai ter relações com outras, mais na base de homem e mulher. Bom, nós iniciamos o programa dizendo que cerca de metade, né, dos casamentos, dos primeiros casamentos, acabam resultando em divórcio, em separação. E você deu algumas causas, né, Cláudia? Então, essa questão da infantilização, da imaturidade, ciúme, dependência emocional, aqueles casamentos que um projeta no outro, a figura da mãe, a figura do pai. Tem aqueles casamentos em que terminam em amizade, as pessoas acabam se tornando mais irmãos do que parceiros. Dá para salvar uma relação assim? Isso é possível? Dá para investir. Como eu disse, o amor, ele existe em investimento. Se você quiser desenvolver uma relação a longo prazo com uma pessoa, você deve caminhar junto com ela para que vocês amadureçam juntos, para que o casal desenvolva objetivos juntos, para que eles fortaleçam esse desejo, né, essa vontade de construir laços reais de afetividade, que proporcione que eles continuem juntos. Então, na prática, o que seria interessante quando você fala em investimento? Claro que a gente não está falando necessariamente de investimento financeiro, é investimento na relação. Investimento na relação. Toma cuidado quando se tem, por exemplo, filhos, né, com as próprias transferências. Primeiro ponto, Lidiane, é autoconhecimento. É procurar se conhecer, porque é o que eu disse para você, o ser inteiro, ele vai para uma relação com muito mais chance de investir naquele relacionamento, com a inteireza dele ali e construir uma boa relação.
Segundo ponto, né? Alguns cuidados que ele pode tomar ali. Quando tiver filhos, favorece muito a projeção de encaixar pai e mãe nas figuras. O casal demandar um tempo para eles, um investimento na relação homem e mulher, viajar sozinho, ter momentos só para eles, para namorarem, longe dos filhos, onde eles vão criando aí, incentivando a própria vida sexual, a sexualidade do casal, eles vão amadurecendo juntos, vão desenvolvendo objetivos, planos de vida juntos. Tudo isso fortalece os laços para que a gente queira estar junto. Então, nesse aspecto, são esses tipos de investimento que a gente pode fazer. E você usa um termo bastante interessante, que é o autogerenciamento de uma relação. Tem a ver com a questão do autoconhecimento também? Tem. Sem autoconhecimento, quando eu vou para a busca de mim mesma, de conhecer o meu mundo emocional, as forças que se operam dentro de mim, como que essa área funciona, eu passo a começar a gerenciar melhor o meu ciúmes, né, a minha possessividade, a minha desconfiança. Ou seja, eu começo a trabalhar nos fatores de amadurecimento em mim. E eu vou me tornando mais proativo nas relações. E aí o que ocorre? Eu posso também gerenciar melhor a minha relação. Eu conheço os meus limites, eu conheço as minhas potências, eu desenvolvo métodos para lidar comigo mesmo, dentro da relação. Então isso é muito importante. Como eu consigo me autoconhecer, Cláudia? O autoconhecimento, ele é um processo. Eu costumo dizer assim, todo mundo pode fazer autoconhecimento. As pessoas costumam me perguntar, dá para fazer sozinho? O autoconhecimento, ele depende muito de observação, depende da característica de curiosidade, de interesse, de foco. Então, a pessoa precisa colocar o foco nela, tirar um pouco o foco do outro, do externo e trazer para ela mesma. Aprender a refletir, aprender a se questionar, aprender a observar suas reações, aprender a associar, ler. Hoje nós temos muito conhecimento sobre a área psicológica, sobre as emoções, sentimentos, sobre o inconsciente. Então a pessoa precisa ser curiosa sobre ela mesma e querer. Agora, a terapia, trabalhos em grupo, hoje existem muitos grupos trabalhando nessa linha. Terapia de casal também é algo interessante. Também, e tudo isso vai favorecer. A própria relação é uma proposta de fazer autoconhecimento, se você quiser. Porque não tem lugar onde a gente pode nos olhar mais do que numa relação, principalmente na relação a dois. A relação a dois é um espelho, onde as nossas imaturidades aparecem, os nossos traumas, as nossas dificuldades com a mãe, os desvínculos que não foram feitos, tudo aparece ali na relação. Então, se você tiver foco, direcionado, souber olhar, né, tiver um apoio de alguém que conhece um pouco mais e pode ir te ajudando a penetrar nesse mundo interior, qualquer um faz. Tá certo, muito interessante. Aliás, eu queria convidar as pessoas para lerem o seu livro. Eu queria que você, para encerrar nossa entrevista, falasse um pouquinho do conteúdo do livro Prisioneiros da Infância e sobre o novo livro que você lança agora no mês de julho, Crescer Dói. O Prisioneiros da Infância, ele é o primeiro livro que inaugura uma série. Então, no Prisioneiros da Infância, nós abordamos o quê? Essa questão de como a infância é prioritária no nosso desenvolvimento. É ali que nós vamos encontrar todas as matrizes do nosso comportamento adulto e das nossas relações. Então, compreender a infância é um livro que ele não é um livro para psicólogos, é para que qualquer pessoa leia e possa ir buscar a criança que foi um dia. E possa encontrar aí o rastro da sua infância e começar a entender um pouquinho, né, os seus padrões de comportamento desenvolvidos na idade adulta. Na sequência, a gente vem com o Crescer Dói, abordando aquela entrada no período adolescente, o desafio de crescer, o desafio de deixar a infância, que muitos não deixam, né, acabam arrastando a infância para a idade adulta. Então, é um livro onde a gente aborda esse desafio do crescimento. Esse livro vai ser lançado agora em julho e depois a gente dá sequência com a adolescência, o segundo nascimento, que é o momento de consolidar uma identidade, de nascer aí, né, para uma vida de estipular os próprios conceitos, de começar a se definir, a se delimitar. E por fim a gente vem com o quarto livro, que seria o livro que é o drama de adultecer na idade adulta. Seria aí o adoecimento tardio, ou seja, não completou aquelas etapas e aí de repente lá aos 40, 50 anos se vê aí vivendo uma adolescência psicológica, né? E aí todos os dramas que isso envolve. Tá
Tá certo? Essa é a Cláudia Carvalho, ela é psicóloga da linha analítica junguiana, esteve conosco aqui no programa Entrevista. Eu adorei. Quero que você volte aqui conosco para falar sobre outros assuntos e outros desafios do relacionamento a dois, da convivência humana. Tá certo. Será um prazer, Lidiane. Obrigada. Obrigada pela presença, Cláudia, mais uma vez. Agradeço também sua sintonia aqui conosco no programa Entrevista da TV Câmara Bauru. Obrigada e até a próxima.